Olá, alunos e colegas da Top Treinamentos. Vamos fazer esse vídeo de demonstração de como será o nosso curso de osciloscópio, tá? O mais novo lançamento da Top Treinamentos. Então, uma aula de demonstração de como utilizar o osciloscópio na manutenção de placas inverter de TV LCD. Vamos dar um pequeno exemplo aqui, tá? E a aula prática realmente vai ser para os alunos que se matricularem. Mas vejam bem, nós utilizaremos um TBS 1052 de 50 MHz, um osciloscópio digital da Tektronix, tá? Vamos falar sobre ele e trabalhar com ele. Vamos utilizar então uma televisão Samsung, modelo LM32B450, que o defeito dela é não liga, tá? Foi constatado que a queima do MOSFET QI 820 no fusível de 3,15 amperes na placa inverter, tá? Foi constatado esse defeito. Toda vez que você liga, coloca um componente novo, tá? E você liga, ele vem a queimar na mesma hora, tá certo? Ele entra em curto. Vamos ver o porquê isso. Como a gente identifica com o osciloscópio aonde está esse defeito, tá certo? Tá aqui ele, né? Aqui na placa, aqui nós temos aqui um transformador driver, que vocês vão ver no esquema já já. E aqui a localização, QI 820, a localização dele na placa inverter, certo? Bom, aqui nós temos o esquema, a parte do esquema do inverter, onde fica, então, localizado esse MOSFET, tá? Esse MOSFET aqui, o QI 820. Né? Esse aqui é o nosso transformador, aquele que eu falei agora há pouco, esse transformador aqui, o DT801, tá? DT801, que ele faz o driver, tá? Do sinal PWM, que vem então do circuito integrado. O circuito integrado gerencia um circuito aqui de PWM, que vai fazer então o nosso driver, vai passar por esse transformador driver e vai alimentar o gate desses dois MOSFETs aqui, certo? Esses dois MOSFETs vão excitar os transformadores de saída, tá? Para as lâmpadas. Aqui, depois aqui tem as lâmpadas, né? Então eles vão excitar esses dois transformadores aqui para gerar a alta tensão que vai então acender as nossas lâmpadas CCFL. O que acontece? Você liga, tá, a televisão e esse MOSFET aqui vai entrar em curto. Ele entra em curto juntamente com o fusível que está nessa linha, tá? Então um fusível que está nessa linha aqui, certo? Ele vai queimar os dois. Então ele entra em curto. Esse aqui permanece perfeito. Os componentes aqui foram testados, estão todos perfeitos, os resistores não têm alteração, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos com o osciloscópio fazer uma artimanha, né? Tá certo? Nós vamos fazer com que o circuito integrado PWM, esse circuito integrado que gera o sinal PWM para o acendimento das lâmpadas, né? Que gera os PWMs aqui, que vão excitar os MOSFETs, tá? Para o acendimento das lâmpadas. Então o que nós vamos fazer? Primeiramente nós vamos colocar o pino 10, que é o pino de proteção, overlapping, tá? Para a terra. Vamos ligar esse pino 10 aqui para a terra, para eliminar então a proteção, a entrada de proteção desse circuito integrado, senão ele não vai funcionar, tá? E utilizaremos duas fontes de bancada, precisa ser duas fontes de bancada, tá pessoal? Uma para alimentar o circuito integrado com 13 volts, tá? E uma segunda fonte de bancada que vai gerar os 3,3 volts para o pino Enable, tá? Então, para ligar esse circuito integrado. E sem esse Enable aqui, sem esses 3,3 volts aqui, realmente o circuito integrado não dispara, tá certo? A partir do momento que a gente alimenta ele aqui e coloca para a terra, o que vai acontecer? Ele vai gerar dois pulsos PWM no pino 12 e no pino 13, tá? Vai gerar dois pulsos PWM que a gente vai pegar lá no transformador driver, tá certo? Vamos analisar esses sinais para ver se eles estão perfeitos, tá? Se não existe ruído, deformação, esse tipo de coisa, tá? Que é muito, acontece muito com os técnicos de televisão e de eletrônica, eles analisarem aqui a queima desse MOSFET, tá certo? E logo condena o transformador de alta, tá certo? O técnico logo que não tem um osciloscópio, ele vai condenar, automaticamente ele condena um dos dois transformadores de alta. Nós medimos, tá? Medimos o primário e o secundário desses dois transformadores, estavam perfeitos, tá certo?
Então o primeiro passo que o técnico faz é condenar, então, esse nosso transformador aqui, tá certo? Então, ou então ele sai medindo isso aqui tudinho, sai medindo esse negócio todo, sem fazer uma análise prévia do sinal PWM, que é o maior responsável para o gatilhamento desses dois MOSFETs, tá certo? O sinal PWM, ele gatilha esses dois MOSFETs numa frequência muito alta, tá? Então, qualquer deformação, qualquer ruído no sinal PWM pode vir a queima, ao curto, então, do MOSFET, tá certo? Então, a primeira coisa que você faz é colocar esse nosso circuito integrado aqui no modo, né, de funcionamento sem ligar, isso com a placa na bancada, tá? Sem energizar a placa, energizando através de fontes, somente os circuitos integrados, tá certo? Logicamente, nós vamos energizar também essa parte aqui, com 13 volts, tá? É outra parte do circuito, é a parte de pré, né? Que vai fazer, então, gerar o PWM através desse driver aqui, tá? Então, nós vamos alimentar aqui também com 13 volts. Tem uma linha lá que alimenta com 13 volts, tá certo? Que é a mesma linha, que é essa mesma linha aqui, tá? É o 13VM, tá certo? Então, nós vamos proceder isso aqui no vídeo, vamos montar na bancada, vamos proceder e vamos ligar, fazer funcionar, tá? Depois disso, então, nós vamos analisar cada ponto daquele, tá certo? Na saída lá do circuito integrado, os sinais estão perfeitos. No pré, antes do transformador, antes desse transformador aqui, os dois sinais que estão entrando aqui no primário desse transformador estão com uma onda quadrada perfeita. Foi analisado isso, tá certo? Quando nós medimos aqui do lado de cá, esse sinal que vai para esse gate e o sinal que vai para o segundo MOSFET, foi que nós encontramos então o defeito, tá certo? Veja bem, aqui nós temos dois exemplos. Ó. O PWM que vai para o sinal do QI 821, que é aquele MOSFET que não queima, olhe bem, está perfeito o sinal, sem deformação, sem ruído, sem problema algum. O sinal está normal, tá certo? Já o PWM que vai para o MOSFET QI 820, pessoal, olhe bem a deformação, o ruído que existe então nesse sinal. Está bem diferente do sinal do outro, tá? Então essa aqui identifica para nós com o osciloscópio que realmente o defeito está aqui. O problema está aqui, é nesse sinal que está sendo gerado que o sinal está totalmente ruim, né? Tá ruim mesmo, olha. Um ruído bem deformado aqui a onda, né? Esse ruídozinho aqui está fazendo com que o MOSFET entre em curto, assim que ele acionar, tá certo? Então, os dois sinais que foram medidos aqui, primeiramente a gente mede aqui na saída do circuito integrado, o sinal está com uma onda quadrada bem bonitinha, tá? 50 kHz, não falha a memória, tá? Em cada um, todos os dois perfeitos. Na entrada desse transformador também os sinais estavam perfeitos. A gente isolou, eliminou os pinos, abriu os pinos do secundário desse transformador. O sinal aqui continuou perfeito, onda quadrada perfeita, sem ruído, sem deformação. Então, o que está entrando nesse transformador está normal, tá? Mas o que está saindo dele não está normal, tá certo? Nesse pino aqui, é esse sinal aqui, tá? No pino 5 está esse sinal perfeito, que é o que alimenta, então, esse MOSFET que não queima. Mas nesse pino 1 aqui, que está saindo, então, esse sinal aqui, totalmente com ruído e deformado, tá certo? É o que está alimentando o nosso MOSFET que queima, tá, pessoal? Então, o nosso problema foi identificado. Não é o transformador de saída de alta, pessoal. Não é nenhum componente aqui do nosso circuito, certo? Nenhum componente aqui, todos eles estão perfeitos. Então, qual é o nosso problema, então? O nosso transformador, pessoal. Tá? Nosso transformador driver, certo? Se o técnico não tem um osciloscópio para análise desse defeito, ele vai se bater e vai automaticamente condenar o transformador de saída, que é o mais, né, é o normal, e o pessoal condena a maioria das vezes o nosso transformador de alta, tá? O que excita as lâmpadas, tá certo? Mas, nesse caso aqui, é o transformador driver que está com problema, né? É só substituir esse transformador driver, tá? Que o nosso circuito então vai voltar ao normal. Essa nossa placa vai voltar ao normal, tá certo? Os dois sinais PWMs têm que ser iguais, tá? Não dessa maneira que está aqui, né? Certo? Essa maneira aqui está errada, tá?
Então com isso você pode guardar, isso aqui foi gravado, esses sinais foram gravados no osciloscópio, vocês vão ver no curso, né? Como vocês gravam esses sinais aqui para posteriormente vocês fazerem análise, né? Ou comparar com outras placas, se o sinal está perfeito em outras placas, tá certo? Então, isso aqui foi gravado, essa tela aqui é a tela do osciloscópio, que foi gravada no arquivo JPEG, tá certo, pessoal? Então vamos ao vídeo do uso do osciloscópio na prática. Logicamente, esse vídeo aqui vai ser para os alunos matriculados, tá certo? Nós vamos montar na bancada, tá? Montar essa placa na bancada com todos os instrumentos, fontes e tudo mais, e vamos fazer isso na prática, no vídeo, tá certo? Isso aqui é só uma aula de demonstração para vocês conhecerem como será o nosso curso de osciloscópio, tá certo, pessoal? Então, matriculem-se no nosso curso na Top Treinamentos, tá? A nossa loja é www.labelnet.com.br. Lá vocês vão encontrar o curso online em vídeos, tá? Em vídeos em HD 720p de alta qualidade. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? A qualquer hora do dia ou da noite, tá certo? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem os vídeos desse curso, tá certo, pessoal? Eu agradeço e espero vocês lá.